Olá, amigos do canal Em Tempo. Nesse contexto de proposta de reforma tributária aqui no Brasil, que está se acelerando nesse segundo semestre de 2020, alguns tributos são propostos e outros tributos são recomendados que sejam extintos ou fundidos num grupo só. Entre esses grupos que estão sendo propostos está o que a imprensa chama de nova CPMF. A CPMF era uma contribuição sobre movimentação financeira e o ministro Paulo Guedes, nas TVs abertas e nas redes sociais, tem declarado que, na verdade, é um tributo de natureza diferente, porque é transações eletrônicas, sobre pagamentos eletrônicos e não sobre movimentação financeira. Então, portanto, teria um nome diferente. Mas como a imprensa, como ele não deu um nome para esse tributo, então a imprensa está chamando de nova CPMF. E a nova CPMF, ela tem uma característica que ela é de ser levemente regressiva, ou seja, num país que já é um país com elevada desigualdade econômica e social, um tributo que é regressivo contribuiria, pela sua natureza, para aumentar essa desigualdade. Mas é nesse momento que eu gostaria de chamar vocês a uma reflexão. Vejam bem, nós temos alguns impostos no Brasil que, em tese, deveriam cobrar mais dos mais ricos, né, menos da classe média e menos ou nada de quem é mais pobre. No entanto, esses impostos não são pagos. Eu e você que somos assalariados, a gente tem o nosso salário descontado da Previdência, do Imposto de Renda, antes que nós recebamos. Nos Estados Unidos, por exemplo, é diferente, né? As pessoas recebem e no ano seguinte declaram o Imposto de Renda. Aqui não. A gente é subtraído do Imposto de Renda, vai declarar no ano seguinte para ver se no semestre seguinte, do ano seguinte, a gente consegue ter restituição. E as pessoas que não são assalariadas, elas não pagam, boa parte delas ou não pagam, ou pagam sobre lucro presumido, que é muito menor do que a renda que elas efetivamente têm. São os CNPJs, né, ou os MEIs, que às vezes você vê em grandes apresentadores de jornais nacionais, etc. São pessoas que declaram lucro presumido e, portanto, que pagam muito menos do que aquilo que recebem. Num estudo feito a pedido de Adib Jatene, na época que era ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, ele solicitou que fosse cruzado as maiores movimentações com a CPMF com as maiores movimentações do imposto de renda. E descobriu que naquele ano 67 pessoas dos 100 maiores da movimentação financeira, né, não pagaram, não sequer declararam o imposto de renda, né? Então, vejam bem, a diferença entre ter um imposto que ele é progressivo em teoria, mas que não é pago para os mais ricos, de um outro imposto que eu gostaria que vocês pensassem um pouco a respeito disso, que é um imposto que sua natureza é levemente regressiva. No entanto, incide sobre todo mundo. Não há quem fuja da contribuição de pagamentos eletrônicos. E os pagamentos eletrônicos são maiores em quantidade e em valor pelas pessoas que têm rendas mais altas. Então, é um imposto fácil de arrecadar e que ninguém foge. A antiga CPMF era controlada por 3 funcionários no território nacional todo e nunca houve uma contestação judicial. Então, fácil de arrecadar, fácil de administrar, incide sobre todo mundo. E aí eu me perguntaria, o imposto regressivo que incide sobre todo mundo não poderia ter um efeito distributivo ou redistributivo melhor do que aquele imposto, que ele é progressivo, mas que não incide ou incide muito pouco sobre quem tem rendas maiores, né? E é isso a reflexão que eu faço na hora que vocês passem a pensar sobre a proposta de uma reforma tributária que inclui algum tipo de pagamento eletrônico, seja ele movimentação financeira, né, seja ele um pagamento por pagamentos digitais. Essa é uma reflexão que a gente tem que ver bem para ver a bandeira que a gente vai defender. Houve uma rejeição muito grande, principalmente de empresários, pelos efeitos de incidência em cascata que tem esse imposto, que realmente é algo que deveria ser objeto de preocupação, mas só que ele é retirado sem uma outra fonte de arrecadação e as outras fontes não são necessariamente redistributivas. No Brasil, a gente conseguiu redistribuir renda porque o salário mínimo aumentou, né, no início do século XXI para cá, e porque houve transferências de políticas
né, públicas voltadas para o percentual mais pobre da população. Nós agora vimos um fato excepcional, que é o auxílio emergencial, né, diminuindo fortemente a desigualdade brasileira, mas como é emergencial e é provisório, ele vai um dia se retirar, e a gente tem que pensar em estratégias que sejam estratégias de impostos que sejam mais justos, né, e mais equitativos. A gente pensa em simplificação, mas a simplificação não implica em ser, ao mesmo tempo, uma coisa socialmente justa. E essas coisas têm que ser colocadas na mesa e discutidas, e eu aguardo vocês para outras etapas dessa série do Canal em Tempo, que trata sobre a reforma tributária aqui no Brasil, selecionando vídeos das redes sociais e de outras emissoras, também com vídeos produzidos aqui por nós mesmos, que coloca essas cartas na mesa para instigar a discussão. Aguardo todos vocês, até outras, um abraço.